então, dar sequência aos trabalhos, agora com o segundo painel, que tem o tema, o Programa de Bem-Estar Psíquico do Tribunal de Justiça de Rondônia e o CNJ. Para presidir os trabalhos dessa mesa, convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Saulo Versiani Pena. Convidamos os palestrantes, o conselheiro do CNJ, desembargador Alexandre de Freitas Bastos Cunha. Convidamos a palestrante, secretária-geral do CNJ, juíza federal Adriana Alves dos Santos Cruz. Convidamos o palestrante, juiz de direito e vice-diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, Dr. Johnny Gustavo Clemes. Com a palavra, o desembargador Saulo Versiani Pena. Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez, uma honra e uma alegria muito grande estar aqui à frente dos trabalhos do Congresso da Magistratura Mineira e por uma concessão do meu querido amigo, juiz Luiz Carlos Rezende. Aliás, eu digo que ele é meu amigo, mas o pai dele é muito mais meu amigo. Eu agradeço aqui os palestrantes e digo o seguinte, que a Escola Judicial, inclusive em parceria agora, mais do que nunca, com a AMAGES e também com a AMB, não é? Vão poder desenvolver trabalhos que seguramente vão render muitos frutos para a magistratura e também para os servidores do Poder Judiciário. Eu aqui agradeço também a presença dos palestrantes que nos honram, não só na magistratura mineira, mas também na Escola Judicial e no Tribunal de Justiça, o doutor Alexandre Teixeira de Freitas Bastos, ilustre conselheiro do CNJ e também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Sua Excelência formou-se em Direito pela Universidade Gama Filho, em 1987, obteve o título de doutor pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, em 2007, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região desde 1991, foi promovido a desembargador federal do trabalho em 2005, além de suas atividades judiciais, foi diretor-geral da Escola Judicial do TRT da Primeira Região 2009-2013 e membro do Conselho Consultivo da ENAMAT entre 2011 e 2013. Também atuou como gestor regional do Comitê de Trabalho do Seguro em 2019 e 2021, participou de diversos cursos, congressos, encontros, destacando-se como palestrante e debatedor em temas como discriminação no trabalho, reforma trabalhista, negociação coletiva. Foi professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho em várias instituições, é autor de várias monografias e artigos publicados em revistas jurídicas e recebeu prêmios e medalhas de honra ao mérito por contribuições à cultura jurídica e ao Poder Judiciário. Atualmente é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador dos seguintes comitês: Comitê Gestor de Justiça Restaurativa, Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condições Análogas a de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, Grupo de Trabalho da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e o Conselho Nacional de Turismo junto ao Ministério Público.
desembargador Alexandre, queira receber o nosso fraterno abraço e nossas boas-vindas. Agradeço também enormemente a doutora Adriana Alves dos Santos Cruz, uma grande alegria, a juíza titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio, doutora em Direito Penal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora de Direito Penal da PUC-Rio, integra os comitês executivos do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário e do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial, ambos do CNJ. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Johnny Gustavo Clemes, um prazer muito grande, mais uma vez, revê-lo. Doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre com MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio, é juiz de Direito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, atuando há 27 anos, titular do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Velho desde 2011, vice-diretor da Emeron, membro do CONAGE do CNJ, revisor da revista do CNJ, tutor e contuidista da Infam no curso EAD de Juizados Especiais e professor da Escola de Magistratura de Rondônia na disciplina de Processo Civil. Queira também receber o meu fraterno abraço. Eu inicio apenas dizendo o seguinte, que o Tribunal de Justiça se sente honrado e a Escola Judicial, a mais antiga Escola Judicial estadual do país, se sente muito honrada com a presença de todos, e dizer da necessidade da constante aproximação nossa, e nós estamos procurando fazer isso na nossa gestão, tanto em relação às diretrizes do CNJ, como também às diretrizes da Infam, para que nós possamos alinhar de maneira absolutamente produtiva e institucional aquilo que seja de melhor para o jurisdicionado e, especialmente, para os magistrados e os senhores servidores. Com relação à preocupação da formação do magistrado, eu lembro aos senhores, provavelmente já sabem, que a nossa gênese da Escola Judicial foi em Portugal, lá no Centro de Estudos Judiciários de Portugal, e, recentemente, no ano passado, nós estivemos lá, e eles ficaram impressionados com a nossa estrutura. Se aquilo começou com uma ideia do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, hoje se tornou uma grande referência nacional e também internacional. Os juízes, inclusive portugueses, ficaram impressionados, não só com a nossa estrutura, com a nossa capacidade, inclusive, de formação, não só capacitação e formação, não só de magistrados, mas também servidores. Eu digo isso porque a nossa evolução foi muito grande. Eu me lembro, eu estava aqui no Congresso, me lembrei do Congresso que participei da AMB em 1991, que estava presente o ministro Sidney Agostinho Benetti, e que estava, naquela ocasião, lançando o seu livro, que era, na verdade, primeiro uma apostila, e depois um livro, Modelos de Despacho e Sentença. Eu até tirei uma foto do autógrafo, era o famoso burrinho. Não é aquilo que nós nos dirigimos. Depois, Nelson Altemani, com o roteiro prático das ações cíveis e tal, e hoje nós estamos a tratar de inteligência artificial no Poder Judiciário. Portanto, é necessário que nós tenhamos todos os instrumentais, todos os instrumentos para poder não só oferecer a técnica adequada aos magistrados e servidores, mas também e, sobretudo, a visão humanista. Isso também é uma preocupação muito grande, porque nós verificamos, e agora, especialmente, com um tema que nos é trazido, que me encantou muito, porque é o programa de bem-estar psíquico. Todos nós sabemos, e nós temos, muitas vezes, em cada um de nós, em nossas famílias, muitas vezes um familiar que tem algum problema psíquico. E nós verificamos, inclusive, isso no nosso meio, seja ele da magistratura ou do serviço público. E é preciso que nós estejamos atentos para poder dar o tratamento devido. Portanto, sem mais me querer alongar, porque eu pretendo não só ouvir, mas escutar, eu gostaria de passar a palavra
para a nossa eminente conselheira, a nossa eminente secretária-geral do CNJ, a doutora Adriana Alves dos Santos Cruz. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu tenho uma apresentação, não sei se eu passo por aqui. Apresentação no painel. Bom, enquanto eles colocam ali, bom dia a todos e todas. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer essa acolhida que é sem palavras da magistratura mineira a todos nós. A gente chega aqui pisando, não num tapete vermelho, mas num tapete de rosas, de tanto carinho que a gente recebe. Então, eu queria agradecer especialmente no nome do doutor Saulo, que é o nosso vice-presidente, do querido Luiz Carlos, e também do doutor Auro, que dispenso explicações, né, do tanto de delicadeza e gentileza com a qual ele nos trata. E essa acolhida me remete, me fortalece essa noção da magistratura unificada, né? Ontem o Fred falou sobre isso, né, esse momento que a magistratura vive de tanta sinergia. E eu me sinto especialmente privilegiada por estar no Conselho Nacional de Justiça nesse momento. Como todos os juízes do Brasil, eu acho que quando o Conselho foi criado, todo mundo teve as suas resistências, né? Alguns colegas ainda têm, e às vezes por motivos injustificados, e outros, e algumas vezes por motivos justificados, né? Legítimos. Mas o fato é que é inegável a gente dizer a transformação que se operou no Poder Judiciário a partir da atuação do Conselho, em várias frentes, né? E eu acho que agora, com a iniciativa de alguns conselheiros que estão cuidando da pauta, e o nosso conselheiro Alexandre, que aqui está, porque, além de juiz, ainda é psicólogo, então, assim, é um luxo nós termos um profissional tão completo. Eu acho que o Conselho se prepara para começar a olhar também para essa dimensão da saúde, para essa dimensão do bem-estar e do bem-viver, que tem sido tão relegada. Então, quando o Luiz nos chamou, né, para falar sobre isso, o conselheiro Alexandre vai viajar para o exterior, eu também, enfim, mas a gente deu o nosso jeito, porque a gente não podia perder a oportunidade de estar aqui. Tem um passador ou eu vou pedindo para passar? Tá bem. Obrigada. Daqui ele passa? Obrigada. Tá. Quanto tempo eu tenho? Só para me organizar aqui. Quanto tempo eu tenho? Tá, então pronto. Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre a realidade que a gente vive. O Poder Judiciário, ele vive todas as pessoas que atuam no sistema de justiça, mas, obviamente, eu vou me concentrar aqui na realidade de magistrados e servidores, nós não estamos apartados do mundo. E nós vivemos um mundo em que as exigências por produtividade, por desempenho, pelo atingimento de metas, é um dado, né? Então, nós vivemos numa sociedade em que nós estamos sendo constantemente chamados a produzir. A gente não consegue ficar sem fazer nada. A gente não consegue ficar ocioso. Se a gente estiver sem fazer nada, a gente, no mínimo, pega o telefone e começa a futucar, né? Então, a nossa mente ela está exposta a hiperestímulos. Nós estamos sendo hiperestimulados o tempo todo, né? Por informações. Outro dia eu li uma informação, que eu não sei se é verdadeira, mas não deve estar distante da realidade, que numa edição do New York Times de domingo tem mais informações do que um ser humano receberia na Idade Média durante toda a sua vida, né? E eu acho que isso não deve estar muito distante da realidade. Então, nós somos, né, demandados, a nossa mente está sendo demandada, está conectada o tempo todo. E a gente tem a angústia de estar com tudo em dia o tempo todo. E para ser a cereja do bolo dessa realidade, nós temos o bendito aplicativo, que eu não vou nem dizer o nome dele, que gerou uma alteração na nossa percepção do tempo. A humanidade hoje não percebe mais o tempo da mesma maneira, porque tudo é para ontem, tudo é urgente, nada pode esperar. Então, se alguém manda um ofício para o CNJ hoje, se eu não tiver respondido até segunda-feira,
Eu já estou começando a receber cobranças, aí o emissário me liga, aí alguém me liga, não porque o meu amigo, que é de tal lugar, me pediu para você olhar esse ofício, aí não sei mais quem. E, assim, e aí, quando você vai olhar, não é uma situação de vida e morte. Né? Então, a gente vive... E aí, isso nos gera o quê? Aquele sentimento de que a gente está sempre devendo. A gente nunca está em dia. A gente fecha o dia, a gente já acorda o dia olhando para o celular com 1 milhão de demandas, e aí a gente vai dormir com aquela sensação, meu Deus, o dia passou, eu não consegui fazer nada do que eu queria fazer. E a gente não conduz a nossa vida, a gente começa a ser pautado o tempo todo por essas demandas. Bom, algumas pessoas, muitas pessoas estão pensando sobre isso em vários campos do conhecimento, e eu quis trazer aqui uma reflexão da filosofia. Né? Há um filósofo coreano, Byung-Chul Han, ele tem alguns livros, ele fala sobre a sociedade do cansaço, ele fala sobre a sociedade do desempenho, ele está falando sobre o mundo das não-coisas. E, no último livro dele, ele nos diz que o mundo que é construído por átomos, aquilo que a gente cheira, que a gente toca, que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, essas coisas estão se dissolvendo. Né? E o nosso mundo está se transformando num mundo de informação. Mas, antes de prosseguir, deixa eu fazer minha autodescrição, porque eu esqueci. Eu sou uma mulher negra, eu estou com um lenço branco nos meus ombros, estou com um macacão de linho bege com detalhes pretos, eu tenho 1,54 m e, como dizia mais cedo o Dr. Johnny, estou sorrindo para que vocês possam acolher com mais simpatia a mensagem que eu quero compartilhar. Então, eu estou aqui à mesa, na sua frente, um pouco para a sua esquerda. Posso prosseguir? Bom, então, o Byung-Chul Han, né, ele vai nos trazer alguns conceitos, a obra dele tem conceitos bem interessantes. E por que eu fui buscar a obra dele? Porque ele está na contramão de tudo que a gente prega, inclusive como conselho. E eu acho que, quando a gente tem uma convicção, a gente tem que olhar para o que os nossos críticos estão dizendo, para a gente identificar onde estão os nossos pontos fracos, o que a gente precisa melhorar. A gente não tem que conversar com quem está na nossa bolha, reforçando o que a gente pensa. A gente tem que olhar para o outro lado. Se o barulho está aqui, a gente tem que olhar para o outro lado para ver o que está acontecendo. Então, eu acho que a obra dele, ele é um crítico da tecnologia, ele é um crítico da inteligência artificial, tudo aquilo que nós, como um judiciário, como instituição e como mundo, estamos incensando. Então, acho que é preciso a gente olhar para isso. Então, ele vai fazer uma crítica a isso. Né? Então, ele vai falar dessa sociedade do cansaço, e ela traz uma característica que tem total pertinência com o que nós falamos sobre adoecimento psíquico. Porque ele diz o seguinte: olha, hoje as cobranças elas existem externamente, mas existe uma aderência do indivíduo à exploração que ele sofre. A gente adere, a gente quer ser ultraprodutivo, a gente quer estar a par das últimas informações, a gente não quer ser bypassado por nada, a gente não quer não saber do assunto do momento, dos trend topics que estão sendo discutidos, a gente não quer passar por desinformado. Então, a gente adere a esse ritmo louco e deixa de ter controle sobre nós mesmos. Né? E, associada a essa ideia, vem essa noção da sociedade do desempenho. Bom, como é que a gente vai lidar com esse paradoxo? Porque nós temos que produzir. Eu não estou aqui fazendo uma ode à não produção, de forma nenhuma. Nós temos um serviço a ser prestado, somos pagos para isso, a sociedade espera, e um trabalho que é muito importante, que é de dirimir os conflitos. Né? E num tempo razoável, porque, já dizia Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça. Então, como que a gente lida com isso? A gente lida com o conhecimento, com a compreensão. É impossível a gente se curar de uma doença se a gente sequer reconhece que ela existe, que ela faz parte da nossa realidade. Esse adoecimento psíquico no sistema de justiça, ele vai trazer, né, vai se apresentar com várias... enfim, de várias formas. Eu não sou médica, não sou da área de saúde, não vou me arvorar, mas eu quis trazer aqui algumas expressões que a gente ouve o tempo todo, né? Burnout, depressão, né? Porque são como palavras novas que, quando a gente escuta, a gente começa a prestar atenção. A gente passa a ouvir o tempo todo,
né? Então, eu não vou me arvorar aqui de dizer o que é burnout, nem de dizer o que é depressão, ou se alguém está deprimido, ou deixa de estar deprimido, isso não é da minha área. Mas o que eu vou dizer é que essas coisas existem. E essas coisas estão presentes no nosso meio, podem estar presentes na nossa vida e a gente não está identificando, podem estar presentes em quem está do nosso lado, e é importante que a gente tenha olhos de ver, né? Nós aqui, né, no sistema de justiça temos, obviamente, né, o judiciário ele está construindo uma cultura de metas. Eu e o conselheiro a gente tem conversado muito sobre isso, né? Como que a gente olha para essa política, que é uma política essencial, é uma política importante, mas como a gente vai trazer humanidade para essa política para que ela não torne uma contradição em si, né? Que ao invés de produzir a solução de problemas, vai estar produzindo problemas, né? Isso é um desafio. Essa demanda por excelência constante, e o nosso corpo vai sentir. Esses dias eu estive no médico, e o meu médico disse assim, olha, você tem 2 anos aí, já passou 1 ano, você tem 2 anos aí nessa posição, seu corpo não vai aguentar a fatura de 2 anos sem você se cuidar. Daqui a 2 anos essa conta vai chegar, ou talvez antes. Então, é preciso a gente dar um passo atrás e tentar equilibrar, né, as coisas que a gente quer e que a gente precisa fazer sem autodestruição, né? E como isso vai... O Churran ele vai falar sobre o impacto da positividade, essa ideia, né? Yes, we can, eu vou à frente, eu posso, eu consigo. Claro que a gente tem que ser positivo, claro que a gente tem que ser afirmativo, mas também é preciso que a gente aprenda a lidar com os lutos, com os limites, com as impossibilidades, com as frustrações. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida no plano pessoal, isso faz parte da vida no plano profissional, né? E como a gente ignorar isso vai fazer com que as pessoas comecem a tomar o remédio A, B e C para produzir mais, para estar mais acordado, aquele shot para estar mais ativo, né? Aquele excesso de exercício para estar na melhor forma. E como isso leva ao uso abusivo de substâncias. O alcoolismo é uma realidade dentro do judiciário. Nós não estamos fora do mundo. Nós temos profissionais que sofrem de uso abusivo de álcool, de uso abusivo de outras substâncias. A gente não pode ignorar isso, isso é um tabu, né? Por quê? Porque nós somos juízes, nós temos um mandato que ninguém tem na sociedade. Nós vivemos na sociedade, né, na cultura, o Brasil é uma sociedade baseada na cultura judaico-cristã ocidental. Então, nós crescemos ouvindo, né? Não julgueis para não serem julgados. A minha avó, quando a gente estava fazendo fofoca, ela gritava lá do quarto, ela gritava lá de trás, olha o julgamento. Mas nós recebemos autorização social para fazer o que a todo mundo é interdito, e para algumas profissões de fé é até pecado. Nós somos insensados socialmente, e a gente achar que isso não afeta a construção da nossa subjetividade, a forma como a gente se relaciona com o outro, a gente não é nem jogar a poeira para debaixo do tapete, é a gente enfiar não a cabeça embaixo da terra, é a gente se enterrar, né? É a gente se sepultar. A gente tem que reconhecer isso. Exercer poder afeta a forma como a gente se relaciona com o mundo, afeta a forma como a nossa mente funciona, afeta a nossa visão sobre as coisas. E a gente tem que olhar para isso. E isso pode nos afetar de uma maneira adoecida, né? A gente precisa pensar caminhos, né? O conselho, eu não vou avançar tanto, o conselho, né? Temos um conselheiro aqui para falar pelas ações do conselho, mas o conselho ele tem algumas normas que tratam do tema da saúde de uma maneira geral, ainda que não tenha essa tarja saúde, né? Porque quando a gente está falando de assédio, a gente está falando de saúde mental. Quando a gente está falando de igualdade de gênero, a gente está falando de saúde mental. Quando a gente está falando do pacto do judiciário pela equidade racial, a gente está falando de saúde mental. Porque vocês imaginem o que é você estar num espaço que está o tempo todo dizendo para você que não é para você estar ali. Que está o tempo todo dizendo para você que você é menos, que você é pior, ou que você tem que fazer triplicado para merecer estar onde você está. A gente achar que isso não afeta a subjetividade das pessoas, não afeta a saúde mental das pessoas, você o tempo todo ser lembrado que a cor da sua pele é um desvalor,
que o seu gênero não vai te dar as mesmas oportunidades competitivas no seu ambiente de trabalho que o dos seus colegas, que você ouvir coisas que outras pessoas não escutam, que isso não vai afetar a sua saúde, por razões que não interessam a ninguém, eu não me casei e eu não tive filhos. Mas eu ouvi de um desembargador que eu precisava me casar porque a mulher fica ginecologicamente obsoleta. Eu ouvi isso. Então, alguém se achar autorizado a dizer e a avançar na esfera privada de alguém nesse grau e nesse nível é de uma violência brutal. E você estar submetido à violência é adoecimento psíquico. Então, eu acho que o nosso dever de casa é pensar nas nossas práticas diárias, seja como juiz, seja como servidor, seja gerindo um servidor ou não gerindo ninguém, seja gerindo um tribunal, seja gerindo um setor, o quanto da violência eu estou reproduzindo, quanto da violência que eu denuncio, eu estou reproduzindo nas minhas práticas. E aí eu queria encerrar com uns dois últimos pontos. Primeiro, compartilhar com vocês um fato público, porque a minha irmã é escritora e isso está nos livros dela, né? O primeiro livro da minha irmã, que conta a história da nossa família, ela é jornalista e ela escreveu a história romanceada da nossa família, identificando a família que escravizou parte de nós no recôncavo baiano, desde o Benin. E a minha irmã fez o resgate dessa história a partir da escuta da nossa tia-avó, que hoje está com 102 anos e que é esquizofrênica. E a minha tia Nunu, ela fala sozinha, sempre falou. Quando eu era criança, eu morria de medo dela. E hoje, em algum momento, a minha irmã começou a conversar com ela e começou a bater aquelas informações que a tia Nunu falava erraticamente com dados históricos, com historiadores. E tudo aquilo foi convergindo, tudo aquilo foi se fechando. A história da minha família foi resgatada e de tantas outras famílias, porque hoje eu encontro as pessoas e elas falam da minha avó, das minhas tias, como se fossem delas. Ah, Nunu, Celina, né, com uma intimidade muito grande. A partir de uma pessoa que passou por um profundo adoecimento psíquico. Minha tia tem 102 anos, vocês podem imaginar o tipo de tratamento a que ela foi submetida, ela tomou choque. Hoje em dia, para a gente levar para ela, quando ela vê um médico, ela tem crises terríveis, porque ela passou por coisas inomináveis, né? Então, o quanto a gente precisa olhar, as pessoas adoecidas psiquicamente estão do nosso lado. E elas têm muito para nos ensinar e para compartilhar conosco. E eu queria encerrar trazendo um trechinho da música do Lô Borges que o Luiz Carlos nos brindou ontem. Eu estava ali sentada com as meninas e a gente começou a ouvir uma música, né, aquela música maravilhosa que ele canta, que ele abriu o show, e eu ouvindo a letra que fala de um amor romântico, mas eu disse para elas, poxa, essa música é um hino de tudo que a gente tem tentado construir, que eu acho que aqui vocês também estão tentando construir, né? Eu vou ler aqui o trechinho para não falhar, eu compartilhei até com as colegas lá, né? Porque eu acho que é um hino mesmo, né? De amor à justiça, de amor ao nosso jurisdicionado, juiz, servidor. As pessoas do judiciário, a gente tem que gostar de gente. O nosso processo é eletrônico, mas o nosso material é humano. E eu queria muito celebrar, porque não vou dar spoiler, mas a gente teve uma conversa prévia na gravação ali com o Dr. Johnny, celebrar o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Rondônia está se debruçando sobre a questão da saúde, porque quando a gente fala de inovação, a gente só pensa em tecnologia, mas o nosso grande avanço tecnológico é olhar para o ser humano com respeito, com dignidade e com consideração. E aí eu vou fechar com as palavras do Lô. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal. Lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar. Em cima dele, tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Obrigada. Maravilha, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigado. É emocionante, não só aquilo que a senhora trouxe, a respeito da necessidade do tratamento, das reflexões a respeito dos aspectos psíquicos que envolvem magistrados, servidores, mas como também o depoimento pessoal da senhora. Muito obrigado.
Eu passo a palavra agora ao conselheiro Alexandre, e lembrando que me lembrei agora que nós estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é justamente quando se procura também refletir e também tratar os aspectos que envolvem as questões de suicídio, não é? Então, nesse momento, é muito adequado, inclusive, para nós podermos fazer esse tipo de reflexão. Doutor Alexandre, está com a palavra. Pois não. Bom dia a todas e a todos. Eu também vou... Isso, já está ali. Obrigado. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma pessoa de quase sexagenária, tenho 59 anos, cabelos foram castanhos cada dia mais grisalhos e cada dia também mais ralos. Tenho olhos verde-azulados, com enormes bolsas também crescendo debaixo dele, que são as cicatrizes da vida, mostram que a gente está vivendo. Uso um terno azul, camisa azul clara, gravata xadrez azulada, com branco, cinza. E, falando fora aqui do microfone, estou nessa posição, no canto oposto ao que você está aqui na sala. Bom, eu quero falar do meu prazer de estar aqui. Eu vou ligar o cronômetro, mas, presidente, por gentileza, me avisa se eu estiver muito desagradável em relação ao tempo, porque o tempo é meu inimigo. E, quando a gente vai falar de saúde mental, falar do tempo opressor, ainda que a gente não fale dele, a gente vai ter que estar lidando com o tempo, né? O tempo cada vez nos oprime mais. Mas sempre é tempo da gente agradecer, e eu quero agradecer ao presidente Luiz Carlos pela gentileza, né? Anteontem, quando ele me telefonou, dizendo: pena que eu não vou poder te receber no aeroporto. Eu pensei, imagina, né? Foi tanta gente me recebendo bem, né? Os dois companheiros lá que foram me buscar no aeroporto, viemos falando sobre futebol, aquela coisa toda, com aquela acolhida mineira. Aí eu fiquei pensando, só faltava o presidente ter vindo aqui, né? Aí a gente não saía mais desse carro, porque era gentileza demais. Quero saudar todos aqui na pessoa do nosso desembargador Saulo, que está presidindo o trabalho, cumprimentar o doutor Johnny, que eu estou tendo o privilégio de conhecer agora pessoalmente, falar da minha felicidade de estar na presença de Adriana, né, doutora Adriana. Eu, quando pensei, eu já disse, poxa, eu vou estar junto da Adriana, me lembrei do Caetano Veloso, talvez inspirado pelo Trem Azul do Loborges ontem. Eu pensei, poxa, eu vou estar na presença morena de Adriana, né? Como diria o Caetano Veloso, e aí a Leila também aqui me inspirando com essa baianidade. Eu não vou falar do projeto de Rondônia, que já chegou, alguma coisa chegou para a gente lá no CNJ, um esboço, o doutor Johnny vai falar disso melhor, mas eu quero falar de como isso está sendo visto na perspectiva do CNJ. Eu acho que é o que... nós temos um comitê de saúde no CNJ, ele é presidido pelo conselheiro Guilherme Feliciano, mas essa parte da saúde mental, eu tenho tido uma atuação bastante... uma atuação ativa é feio, mas, enfim, eu tenho tido uma participação ativa na comissão, até pela minha formação. Eu também tenho um bacharelado em psicologia. Eu brincava ali com o desembargador Saulo, quando ele comentou, a minha esposa é psicóloga. Eu falei, então, cuidado com ela, né? Eu, como sou cauteloso, resolvi ter cuidado comigo mesmo, e, a uma certa altura da vida, ao invés de fazer
pós-doutorado, puxando para psicologia, eu resolvi voltar à graduação e estudar psicologia, concluí recentemente essa outra graduação e fico muito feliz. Tenho direcionado muito das minhas atenções nos espaços em que estou no CNJ a essa parte da saúde psíquica. Eu, no CNJ, sou coordenador do FONTET, que trabalha com tráfico de pessoas e trabalho escravo, e uma das atenções que a gente está voltando naquele fórum é para a questão do pós-resgate, o efeito psicológico que isso tem sobre as pessoas que foram vítimas de exploração. Tenho atuado também, o outro espaço que eu estou presidindo é o da Justiça Restaurativa, e a Justiça Restaurativa, hoje, quando falamos em saúde mental, no âmbito do Poder Judiciário, nós sabemos que práticas restaurativas são necessárias num judiciário que se pretende apresentar para a sociedade como restaurativo. Então, é um outro espaço onde eu também tenho tentado levar esse olhar, embora ele já esteja inscrito no próprio DNA da Justiça Restaurativa. E outra de memória. E pode parecer que não tem tanto a ver, mas é muito ligado à questão da saúde mental, porque a Adriana falou agora muito bem, trouxe um pouquinho da filosofia profunda do Byung-Chul Han, na crítica que ele faz à sociedade contemporânea, e uma das críticas que ele faz em todos aqueles títulos dele, Sociedade do Cansaço, da Transparência, e etc., etc., em todos eles a gente vai pegar certas linhas comuns, e uma delas é a nossa incapacidade na sociedade atual de produzir memória. As memórias são muito voláteis, elas vão embora muito rapidamente. E um judiciário sem memória, principalmente nós que somos habituados a viver o presente olhando para trás, tanto que o direito, quando a gente pensa no campo da filosofia, aquelas discussões sobre o que é efetivamente o direito, se o direito é uma ciência, se o direito é mera retórica e tal. Direito é jurisprudência, pensando num sentido mais filosófico. Por quê? Porque o direito é construído a partir de uma reflexão, de um tempo próprio, aquilo que o François Host chama de tempo do direito, que não é um tempo que deriva do mito de Cronos, é um tempo que tende à formação de um juízo de ponderação, reconhecendo os valores sociais de um determinado momento e fazendo uma conjugação daqueles valores com o caso concreto que está diante do juiz. Então, nós somos talhados por uma certa tendência à memória. Então, é um outro espaço em que isso também funciona. Mas, bom, existe, então, esse comitê específico para tratar da saúde de magistrados e servidores, e é sob essa perspectiva que eu venho falar. Em 15 de dezembro de 2023, o conselheiro Giovanni Olson, que era o coordenador desse comitê de saúde, ele fez uma pesquisa a todos os tribunais. Ele mandou uma indagação muito simples no que diz respeito ao tema aqui desse nosso encontro, ou desse painel, que era perguntando o número de juízes a cada tribunal, perguntando a cada tribunal o número de juízes que ficaram, no mínimo, 30 dias afastados do serviço por um problema mental. E nós tivemos uma primeira resposta. Eu estou trazendo para vocês uma notícia fresquinha, porque anteontem a comissão se reuniu e justamente nós estávamos trabalhando esses números. Nós tivemos uma adesão de 84 dos 91 tribunais, ou seja, uma participação equivalente a 92% dos tribunais respondendo à pesquisa. E o primeiro dado, eu daqui a pouco vou passar para vocês uns slides do painel do CNJ sobre saúde. A primeira coisa que nós já constatamos numa primeira leitura e manuseio desse material, desse questionário, é que realmente os resultados eles são similares aos dados que o painel de saúde do CNJ já havia observado. Daqui a pouquinho eu vou chegar aí. Então, nós temos o quê? Nós temos uma sensação, a razão dessa pesquisa é que nós temos uma sensação
é perceptível. Se nós não sentimos diretamente de uma forma tão abrupta, a gente percebe na própria instituição de que as pessoas estão adoecendo mentalmente ao nosso lado. São nossos servidores, são nossos colegas, a gente vê isso. E isso é até natural, porque a gente está vivendo num mundo em crise, né, gente? Tivemos uma pandemia recente, saímos da pandemia com guerra na Europa, lá, depois nós tivemos a guerra em Israel, queimada, enchente, a ecologia dizendo que realmente não tolera a ação humana. Isso tudo tem um efeito sobre nós, né? São crises para todos os lados, a gente anda na rua cada vez mais aumentando a população em situação de rua. O juiz ele não pode ficar imune a isso. E não pode por quê? Numa visão clássica da psicanálise, nós somos seres pulsionais, né? Eu vou falar disso bem rapidamente, mas só para a gente poder entender onde eu quero chegar. Nós somos seres pulsionais e o que nos vai tolir, de alguma maneira, nas pulsões, é o que? A sociedade. O Freud vai dizer isso, Lacan vai aprofundar, no sentido de que o supereu, o nosso eu, é o eu pulsional. O supereu é a sociedade que impõe a lei num sentido que não é o sentido jurídico. E a partir desse corte, nós vamos poder agir no mundo. Quem faz esse corte é o próprio mundo, são as próprias limitações que a sociedade nos traz. Quando a gente tem uma sociedade mais adoentada, a primeira pergunta é se o tribunal ou os tribunais são microcosmo desse mundo que nós vivemos e que está em crise. De onde vem essa sensação de adoecimento mental no Poder Judiciário? Vem do mundo, vem do Judiciário ou vem dos dois? Esse é um material que nós estamos trabalhando no âmbito desse comitê que eu comentava com vocês. A gente tem uma questão que não pode desconsiderar, que é a centralidade do trabalho. Ainda temos um trabalho como elemento central. Nós todos que trabalhamos, seja magistrados, seja servidores, nós estamos com parte significativa do nosso tempo dedicado ao tribunal. Então, ainda que o mundo tenha suas crises, tenha os seus problemas, nós temos também que olhar para os problemas que o próprio judiciário tem. Esse primeiro painel que eu estou trazendo para vocês, ele fala do absenteísmo de magistrados e de servidores. 1,4% de magistrados acabaram gerando absenteísmo e 1,9% de servidores. Eu trago aqui por TJ, e no painel do CNJ, Rondônia é o 4º tribunal em termos de absenteísmo, e isso é muito bom a gente trazer, porque mostra que Rondônia, quando propõe esse projeto de saúde mental, ele está bastante antenado com o que está acontecendo no seu quintal. Minas está mais lá para o meio, vocês vão ver, eu não vou fazer essa conta agora, porque senão vou perder tempo, mas eu deixo disponível para vocês. Vocês veem que o absenteísmo não é tão grande. Dos servidores, aí entra no TRE, magistrados. Esses cortes são interessantes porque a gente demonstra, em vermelho são as mulheres. Os problemas de saúde mental na magistratura e entre servidores têm afetado mais as mulheres do que os homens. Então, é um dado que tem que ser trabalhado e que nós, no CNJ, também estamos prestando atenção para saber como lidar com isso. Servidores, a mesma coisa. Olha as mulheres lá, como é que estão no Código F. Muito mais mulheres do que homens. Nós temos uma questão específica em relação a trabalhar na magistratura, que a Adriana já colocou, que é o burnout. E no burnout, a gente precisa mudar cultura no âmbito das instituições. E aí nós temos uma situação que é clássica. Há pouco tempo,
o TST fez um evento sobre saúde e segurança no trabalho. Foi uma das maiores autoridades norte-americanas sobre o tema, e ele comentou conosco que o número mais expressivo de acidentes de trabalho e causas de adoecimento de trabalho nos Estados Unidos decorrem de uso abusivo de droga. Isso já foi mapeado e ele já tem isso com dados empíricos. E a gente percebe que é um problema, né? Porque a questão da droga está relacionada com o adoecimento psíquico. Os dados que a gente pôde já colher como resultados preliminares. Nós tivemos, no ano passado, que a pesquisa que foi feita pelo nosso comitê perguntou, no ano de 2023, de janeiro a novembro, quantos magistrados ficaram afastados por mais de 30 dias? Essa pesquisa foi feita apenas em relação a magistrados, e os dados são interessantes. Nos TJs, todos os TJs do Brasil, nesse período de 11 meses, foram 26 magistrados afastados por período superior a 30 dias. Na Justiça Militar não teve nenhum caso. Na Justiça Eleitoral houve um afastamento. Na Justiça Federal foram 7 afastamentos por período superior a 30 dias. E na Justiça do Trabalho, a campeã, a recordista, 35 afastamentos no mesmo período. Isso significa que de 18.642 magistrados que atuam no Brasil, nós tivemos apenas 69 afastados por período igual ou superior a 30 dias. É claro que a gente precisa metabolizar esses dados, por quê? Porque a doença mental é estigmatizante, né, gente? O sofrimento mental é estigmatizante. Não é um problema da gente assumir perante os outros que nós temos algum tipo de sofrimento mental. Às vezes, olhar no espelho e poder dizer para você mesmo que está com problema e precisa de ajuda, não é fácil. Principalmente quando esse alguém decide a vida dos outros. Somos nós. A gente ter a humildade de perceber que precisa de ajuda é bastante difícil, porque a gente tem que decidir. Né? É algo que realmente hoje é muito complicado para nós, reconhecendo esse descompasso entre a sensação que a gente tem e aquilo que os dados estão informando. Dá uma impressão bastante concreta de que existe uma possível subnotificação dos casos, né? Qual é a nossa expectativa? Nós vamos fazer uma nova rodada de questionamentos, e a gente sabe, são dirigentes aqui de tribunal, é muito chato para o tribunal ficar tendo que responder questionamento o tempo todo, né? O tribunal tem muita coisa para fazer, então a gente quer evitar ficar mandando um questionário a mais, mas a gente já chegou à conclusão que nós vamos refinar essa pesquisa quando a resolução, pegar minha colinha, 343 do CNJ, completar um ano da sua alteração, e isso vai ocorrer em abril do ano que vem. Por quê? Porque essa resolução 343, ela trouxe uma alteração de modo que as pessoas com algum tipo de debilidade e de sofrimento mental, elas têm condições especiais de trabalho. E a gente imagina que seja uma oportunidade para as pessoas que muitas vezes se sentem com medo, a palavra é essa, não tem outra, com medo de dizer que tem algum tipo de enfermidade mental e não ser compreendida, acabar perdendo um cargo por falta de confiança do seu superior ou coisas que tais. A gente imagina que, com essas condições especiais de trabalho, as pessoas se sintam mais estimuladas a mostrarem quem elas são. Mas, concluindo aqui, gente, eu sei que o tempo é curto, eu realmente não quero ser abusivo em relação ao tempo e nem à paciência de vocês. O que é mais importante é que os tribunais percebam que
qualquer trabalho profundo de saúde mental. Eu até agora só falei de doença, e é muito ruim a gente falar de doença. O nosso sistema de saúde, ele foca sempre na doença, na antítese, onde não há saúde. E eu penso que a gente tem um campo para construir muito mais interessante, que é o campo da saúde dentro das instituições. E claro que essas soluções são sempre consentâneas, são sempre condizentes com aquilo que existe no âmbito daquele ambiente específico. Então, é o Tribunal de Minas que tem que pensar em quais são as formas de se levar à saúde, de mudança em práticas institucionais que possam ser alteradas para se levar à saúde, né? Para que a gente, quando chegar num auditório como esse, tenha a capacidade de olhar para essas flores, né? Eu estava me pegando antes de subir, eu olhei muito para o painel, eu estava olhando para as bandeiras e tal, de repente, quando eu fui subir aqui, eu me deparei com essas flores, eu falei, caramba, é a coisa mais bonita que tem nesse palco, eu não tinha prestado atenção, e eu acho que a saúde mental passa muito por aí, pela nossa capacidade de olhar as flores e pegando um pouquinho na carona do trem azul do Lô de ontem, para que a gente tenha condição de olhar um girassol da cor de cabelos que a gente conhece, que nos trazem boas lembranças, e da cor azul do vestido de alguém que inspira aquilo que há de melhor também dentro de nós todos. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo ao conselheiro Alexandre. Aliás, a sua palestra é extremamente reconfortante para todos nós, especialmente numa sexta-feira. Sem mais demora, eu passo aqui. Aliás, antes de mais nada, eu gostaria de dar um depoimento meu a respeito inclusive, daquilo que trata dessa questão de reflexão sobre os cuidados psíquicos que devem ter com servidores e juízes. A Amages, né, Luiz Carlos, faz um trabalho maravilhoso, inclusive por intermédio até do doutor Haroldo Dutra, da Manhã Literária, ele sempre trazendo assim uma obra reconfortante para todos nós. Aliás, eu já li muitos livros por indicação do doutor Haroldo, que, inclusive, eu acredito que vai colaborar conosco lá na escola. Nós vamos desenvolver uma ação educativa com relação a isso. Aqui está também presente o desembargador Alexandre Quintino Santiago, que faz parte também do Comitê da Saúde, não é? E, portanto, nós temos que cada vez mais pensar nisso e trabalhar isso muito, muito a fundo. E, sem mais demora, eu passo a palavra ao doutor Johnny Gustavo Clemes para suas considerações. Obrigado. Senhoras, senhores, boa tarde para aqueles que usam a hora, bom dia para quem usa o almoço efetivo. Vou tentar prestigiá-los com rapidez para que, num ou no outro critério, não sejamos apunhalados pela fome. Então, eu vou fazer a minha descrição, tenho 1,69 m, eu estou um pouquinho acima do peso, portanto, um pouquinho bochechudo, né? Cabelos lisos, estão começando a ficar grisalhos e também, como o conselheiro falou, estão começando a ficar ralos, tanto na parte da frente como atrás também, estão caindo por todos os lados aqui. Eu uso um terno azul, ele é xadrez, com algumas listras em cor vinho, a camisa é branca, a minha gravata é roxa ou grená também, quadriculada na mesma cor, em tom sobre tom aqui. E eu vou só pedir a licença dos senhores para me dirigir também à nossa amiga aqui, fora do microfone, para que ela possa nos entender melhor aqui. Então, eu estou aqui também ao seu lado direito, tá? E como... Então, bom dia ou boa tarde, doutora Ierânia. É um prazer tê-la aqui conosco, tá?
Eu estou, como falei, aqui ao seu lado direito, um pouco acima aqui, né, na plateia, aqui na mesa, gordinho, como eu havia falado, bochechudo, cabelos lisos, 1,69 m, com um terno escuro aqui no tom de azul, camisa branca, gravata vinho, tá? E vou procurar também, como disse a amiga Márcia aqui, estar sorridente para encantar nesse momento que a fome começa a puxar um pouquinho a atenção para o outro lado. Se tiverem o vídeo aí para colocar à frente eu agradeço, tá? Então, enquanto eles colocam o vídeo, queria agradecer aqui, em nome da Leila, doutora Leila, que está aqui presente, o ministro Barroso, que quando esteve em Rondônia se interessou pelo projeto. Lá estava o doutor Haroldo conosco, e ao ouvir magistrados, deu muita atenção ao projeto, como vem fazendo Brasil afora, né? Também agradecer ao conselheiro Alexandre, que também, assim que tomou conhecimento, já abraçou o nosso projeto, está nos alinhando a esse grande e belo trabalho que o CNJ vem fazendo. Agradecer a minha colega juiz Adriana também, por estar ao seu lado aqui, poder compartilhar. Agradecer ao desembargador Saulo aqui, e muitos amigos estão aqui. Nós recebemos o ministro Barroso, graças à atuação da AMB, o Fred, eu aproveito a presença do Carlinhos aqui para mandar um abraço ao Fred, agradecer, muito importante esse movimento com o nosso líder maior, o ministro Barroso, né, que a AMB tem feito, outros vários amigos, o Maurício, que escapou à magistratura rondoniense e veio para uma bela magistratura, né, mas já esteve lá conosco. Desembargador Fábio, não sei se ele ainda está aqui, grande amigo, trabalha muito na área dos juizados especiais. Eu sou da área dos juizados, já fui presidente de FONAGE. O juiz Auro, que, como foi dito aqui, impossível uma pessoa mais gentil, mais educada. Então, Minas assim vai ganhar prêmios universais, planetários com esse representante, né? E minha amiga Beatriz, juiz aqui mineira, que encanta, e se Deus quiser vai ser a próxima presidente de FONAGE aí depois do Ganem, né? A gente está torcendo por ela, né? Minas ocupando um lugar de destaque sempre, né? Então, assim, para ser direto e breve, eu vou ser muito operacional, falar do projeto da parte operacional. Nós estamos no Setembro Amarelo. Este vídeo que vai passar agora, ele não tem uma forma melhor, não fomos nós que produzimos, mas nós usamos ele e vamos fazer algo muito parecido. Vamos respirar fundo e sentir o quão grave a situação e que foi o que nos inspirou quando a gente, através do Laboratório de Inovação em Rondônia, começou a perceber esse grave problema que é do desequilíbrio psíquico chegar ao suicídio. Por favor. Em janeiro, João tinha toque, foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e eu via as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da sua cabeça. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falavam que ele queria chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão. Nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar? Eles diziam. Em novembro, Pedro se matou, mas era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo o que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos, que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolhas nossas.
e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Então, inspirados por uma mensagem tocante como essa, percebendo esses números que nós já perseguíamos lá, através do nosso laboratório de inovação, começamos a estudar mais aprofundadamente onde estão estas origens, o que se pode fazer, porque Rondônia, como outros tribunais, tinha diversos projetos, preparando para o amanhã, aquele problema da aposentadoria, que a pessoa tem vários problemas, cuidando do cuidador, cuidando de quem está ao lado, a questão do assédio no trabalho, enfim. Com tudo isso, ainda assim, um absenteísmo subindo. Então, quando falo do laboratório de inovação, eu faço questão de registrar e marcando bem um autor chamado Steven Johnson, para quem gosta de inovação, uma bíblia para a inovação, tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. E, numa parte importante do seu livro, ele diz assim, ele relata e prova porque todas as melhores invenções da humanidade aconteceram quando pessoas de diferentes locais, com as mesmas ideias ou ideias complementares, pedaços que precisam se juntar, surgiram. E ele cita os cafés ingleses, lugares onde as pessoas sentavam para conversar e as grandes ideias surgiam. Daí, Rondônia, estar pensando nisso, o Tribunal Mineiro também, com seu representante, que é um especialista na área, o doutor Haroldo, além de magistrado, formado em Direito, ele é mestre em Psicologia e doutor agora em Ciência Médica, especializado em Ciência Mental, está indo agora para um pós-doutorado, mas, enfim, reunimos e percebemos ali que havia interesses comuns e juntamos com outras pessoas de outras áreas, como Renan e Dante, que são conhecidíssimos aí por serem palestrantes sobre futurismo, inovação, Leandro Matos, e começa esse trabalho. Então, assim, o trabalho, a logo dele está aí, né? Ele foi denominado Benjude, de bem-estar psíquico, e jude, judiciário. Ele tem aí um cérebro, parte normal e parte que parece um chip, que é exatamente para chamar a atenção dessa virada que nós temos, e a mão abaixo para mostrar a ideia de acolhimento que é necessário quando a gente fala disso. O contexto, como eu havia falado, foi esse número crescente de casos de abalo da saúde psíquica. Começa o absenteísmo, isso chama a atenção, e nós vamos ver problemas com estresse, ansiedade, burnout. Só que nós percebemos que estamos presos, lá em Rondônia, em ter sempre a mesma conclusão. É o excesso de trabalho, ou problemas que a pessoa tem, tendências genéticas. Só que esse trabalho de pesquisa nesse contexto começou a nos chamar a atenção que tem múltiplos fatores, né? E esses múltiplos fatores vão sendo ficando explicados na medida em que a gente, dentro dessa cultura laboratorial, chama todos os setores e começa a investigar de maneira indireta, porque são feitas oficinas com storytelling e com brainstormings, e a gente vai com perguntas indiretas construindo e percebendo que o problema central, para que a gente possa ir atrás precisamente dessa solução, é esse. Nós efetivamente temos uma dificuldade de gestão eficaz do bem-estar psíquico, porque a gente tem gestão. E a gente tem um certo nível de eficácia, porque algumas coisas a gente consegue antecipar ou resolver, mas ela é muito deficiente. E então, o que a gente
foi trabalhando em todo esse ciclo de trabalho. A primeira, que a gente está falando de ciência, tá, pessoal? Foram reuniões seguidas falando com todo mundo no judiciário, servidores de todas as áreas, magistrados, primeiro, segundo grau, diversas áreas, homens, mulheres, maior variedade possível. E aí a gente foi chegando ao seguinte: primeiro, há uma certa invisibilidade de servidores e magistrados em relação ao abalo psíquico. Nós não conseguimos perceber. Eu tenho certeza que isso está acontecendo no Brasil inteiro, mas eu estou aqui falando hoje, e na semana passada, em pleno andamento do projeto, nós tivemos um problema de suicídio com um servidor de 35 anos, em plena flor da idade, faixa preta de jiu-jitsu, professor, boa saúde, família linda, sorridente, e estava invisível aos nossos olhos. Cometeu esse ato impensado, né? Então, assim, o que acontece nisso? A falta de dados para que a gente possa perceber e trabalhar. Então, o projeto começa a trabalhar essa linha. E trabalha também o quê? Uma dificuldade de dimensionar os impactos da situação no ambiente de trabalho. Por quê? Com estes poucos dados, ou ainda que tivéssemos mais dados, porque nós fizemos projeções do tipo, e se isso? E se aquilo? São as famosas hipóteses. E percebemos que, ainda assim, nós não conseguiríamos ter certeza para andar de uma maneira preventiva. Eu faço aqui um parêntese. A base científica desse trabalho, ela está, para quem conhece as técnicas de saúde, o nível primário, secundário e terciário. Eu estou dentro de um parêntese, né? Nível primário, o que é? É um nível de prevenção, um nível onde você simplesmente tem dados e tem certo domínio de perceber o que é o campo que você está trabalhando. O nível secundário já é um nível em que o problema está começando a se instalar ou instalado, mas ainda a nível de controle. Então, o nível secundário é onde a gente começa a ter o trabalho dos psicólogos ou o trabalho dos colegas, pessoas preparadas para dar apoio. E, eventualmente, até uma medicação ainda a nível de controle básico. Já o nível terciário, a gente acende a luz amarela. Se não, já percebe a luz vermelha, que é onde as pessoas estão imergidas num problema, e aí a gente vê que é urgente, algo tem que ser feito, e sendo feito é muito difícil de reverter, porque esses problemas são muito difíceis de ser tratados. Bom, fecha esse parênteses, para ficar claro a base que foi montada em cima dessas constatações. A terceira é dificuldade na continuidade do tratamento. Por quê, gente? Quando a gente percebe que as pessoas, preventivamente ou incidentalmente, ou seja, com um problema já instalado, estão em tratamento, é muito comum se constatar que não houve continuidade no tratamento. Por quê? Ou porque o tratamento é caro, ou porque falta profissional, ou porque o profissional não é especializado naquilo que precisava. E N são os problemas nessa rede de apoio que deveria existir. Daí, quando a gente fala em estrutura, não só saúde suplementar, mas também autogestão dentro dos tribunais, você ter esses profissionais. E, seguindo ainda esses recortes de conclusão que foram feitos, o ambiente do trabalho impactando negativamente. Então, qual é o outro problema? Todos os dias, a famosa noticiário de sangue, né? Notícia ruim. O mundo tem mais notícia boa do que notícia ruim, mas parece que tem notícia ruim porque mais aparecem as notícias ruins. As pessoas falando de meta, e falar de meta com competitividade, onde se acirra as pessoas. Então, são outros fatores que vêm contribuindo lá para a instauração desse tipo de problema. A outra lâmina, o excesso de foco em resultados institucionais quantitativos. Ou seja, mais e mais e mais, sem a gente perguntar, eu estou tendo tecnologia, eu estou tendo estrutura. Hoje a gente fala muito, inteligência artificial, vamos produzir mais. Mas ainda estamos com a inteligência artificial como promessa de muita produtividade, né? Com todos os cuidados que deve haver. Então, assim,
Outra constatação é essa, de que quando a gente fala muito em problemas, e aí, sabe, conselheiro, me chamou muita atenção, a gente vai fazendo insights, né, com os pedaços, né, a lá Steven Johnson, que a gente vai juntando aqui. Quando eu vejo assim, Rondônia em quarto lugar, realmente não foi à toa que a gente se moveu, mas olha só, Rondônia, se a gente for olhar no Justiça em Números, ele é o estado maior demandante do Brasil, ou seja, proporcionalmente é o estado que mais demanda. Tanto é que recentemente houve movimentações das companhias aéreas reclamando que em Rondônia tem muita demanda. A gente olhou isso como cidadania, né? Não eram ações abusivas, não era tanto um fenômeno predatório. E por conta disso, Rondônia não vem negativando, não vem aumentando estoque, vem diminuindo. Portanto, Rondônia está trabalhando muito. Rondônia está trabalhando muito e está lá em cima. Aí é possível uma inferência de que esse excesso de trabalho e Rondônia lá com seus diamantes estão custando efetivamente caro na saúde dos seus servidores. Uma possível inferência. Importante dizer também que lá nós, na linha do CNJ, e um compromisso do nosso país, trabalhamos o sistema de ODS da Agenda 2030 e marcamos a Agenda 3 e a 16 como referenciais internacionais para a sustentabilidade do nosso projeto. E o que já existe? Se perguntarem assim, o que eu havia falado, Rondônia já tem vários trabalhos. O que existe em cenário primeiro, CNJ tem a sua linha com a Resolução 207 de 2015, desde lá resoluções mais duas se repetiram, falando, reestruturando e ampliando, e há um trabalho contínuo para isso, e a gente comprometeu com o conselheiro Alexandre para, a partir desse projeto, levar dados para que, de repente, possa sinalizar para o Brasil alguma coisa a mais, essa nossa pretensão, né, de compartilhamento. Existe uma resolução também em Rondônia, de número 243 de 2022. Existem, essa lâmina aqui que não tem ícone, diversos projetinhos, como eu havia falado, mas também ela está, a questão da preocupação com a saúde mental, no planejamento, no plano de gestão da Corregedoria de Rondônia atual, 2024-2025, e também no plano de gestão 2021 a 2026, que é o macro plano da Instituição Tribunal de Justiça, também com uma linha preocupada em saúde. E, então, a gente chega ao cume do nosso projeto denominado Benjude, que é o objetivo. Porque aí nós vamos perguntar, tá, constatado tudo isso, o que nós vamos construir? Nosso objetivo que está destacado em branco aí, os verbos, né? Primeiro, é a promoção do bem-estar psíquico, né, e a qualidade de vida de servidores e magistrados do TJ de Rondônia, que é também para o Brasil todo. Mas como? Transformando a cultura institucional e promovendo uma mudança de ambiente de trabalho. Como tudo isso? Sensibilização, em especial na administração do tribunal. Ela vai embaixo, mas ela também é trabalhada em cima. E quando a gente fala embaixo e em cima, para aqueles que estão acostumados com as metodologias de gestão, talvez uma das mais modernas, está todo mundo navegando nela, o famoso OKR, né, de Objetivos e Resultados Chaves, nós implementamos uma espécie de OKR nesse plano, onde o objetivo já falado é o objetivo e 3 resultados chaves, né? O primeiro dele, avaliarem o nível de bem-estar psíquico dos servidores e magistrados TJRO em 6 meses, utilizando um instrumentos valiosos e confiáveis. Então, assim, a gente está, para aqueles também que são da área da saúde, aplicando agora, a partir do final do mês de setembro, em outubro, durante o mês de outubro e novembro, a escala Beck, de felicidade, depressão, são as 4 de ideação suicida, 4 escalas, elas serão aplicadas no nosso sistema. Vocês conhecem o módulo gabinete, né? Que é a nossa interface para o PJE. Toda vez que se vai trabalhar,
vai abrir lá. Quem tem o aplicativo Saúde, né, da Apple, né, vai aparecer lá e vão sendo feitos os questionários aos poucos. O servidor não pode ser obrigado, porque isso faz parte do padrão científico, né? E é assim que a gente pretende rondar. Dia 30 agora, o conselheiro estará, vai nos dar a honra de inaugurar e oficializar esse projeto, e a partir desse dia, a live é para isso, para estimular todo mundo a procurar seguir esse rumo. O resultado chave 2 é institucionalizar o programa do bem-estar psíquico no Tribunal de Justiça em 12 meses. Por quê? O programa é muito grande. Ele tem uma fase que a gente considera instalado, porque é aquele necessário para que próximas gestões possam dizer, tudo bem, esse programa aí, basta eu deixar andar, que ele vai andar por si só. Então, a gente pretende que em 12 meses ele esteja autogerível, né? Você não depende de uma pessoa ou de quem implantou. Qualquer pessoa faz ele ter o seu andamento. Faltou um terceiro? E o terceiro, implementar 50% das ações de planejamento do programa de bem-estar até o final de 2025. Por que 50%? Poderia dizer, nossa, só metade? Porque é muita coisa, gente. O programa inclui até realidade aumentada, uso de máscara, aquelas máscaras VR, para introduzir imagens, vídeos, todos com protocolos científicos, a fim de que, conforme o problema da pessoa, a situação da pessoa, você insira um vídeo, uma situação, em determinados horários do dia, tantas vezes no dia. Se houver tempo, aplicar inteligência artificial para que ela possa ajudar os profissionais a entender o que cada pessoa merece, precisa receber, e, tendo recebido, como os questionários são de 3 em 3 meses, como é que elas estão reagindo. Enfim, ele é bastante complexo, por isso 50%. Se caminhar 50% desse tanto de coisas, a gente vai estar muito satisfeito. Então, assim, agora já caminhando para o final, e já a gente sentindo o cheiro do nosso almoço, né? O plano de ação. Setembro agora a gente tem a criação, que eu havia falado, e será inaugurado na nossa plataforma virtual da Escola da Magistratura um curso básico. Está lá o doutor Haroldo Dutra Dias, né, nesses vídeos, com explicações básicas de saúde, de dicas simples de como nós podemos nos comportar na vida, coisas que os gestores estão acostumados com a lei de Pareto, né? Aquele pouco que gera muito resultado para o nosso bem-estar. Em outubro, a gente passa a fase das aplicações desse questionário Beck, seguindo adiante. Em novembro, a gente tem essa aquisição dos óculos, que eu havia falado, e a entrega de painéis. Por quê? Porque o pessoal do nosso setor de saúde vai passar a ter gráficos, tais como os nossos painéis de BI, né, os ClickSense da vida, poder acompanhar, porque facilita o acompanhamento dessa situação. E não só os profissionais de saúde, mas como a própria corregedoria. Eu vinha falando agora com a colega Adriana, de que um grande sonho nosso é não só antecipar problemas para evitá-los, mas quando eles ocorrerem, a gente não tratar de maneira disciplinar, mas sim com uma questão de saúde, né? Em fevereiro do ano que vem, a aplicação de novos protocolos, ou seja, a continuidade com novas perguntas, com novos ferramentas, equipamentos. Uma segunda fase com aplicação de softwares específicos. Eu havia falado, né? Quem usa o aplicativo Saúde da Apple, usa os smartwatch, simples perguntas durante o dia para você responder, e isso tudo é muito valioso para que a gente possa ter esses dados e conseguir ajudar os nossos colegas, magistrados e servidores. Em março, uma segunda etapa de vídeos, a gente está usando o famoso padrão Netflix, né? Que é assim, vídeos aos poucos vão ser liberados para as pessoas terem curiosidade de seguir a próxima etapa. Uma técnica que vai fazer com que a gente espera que gere engajamento. Em abril, o projeto vai para novas estruturas, a gente pretende remodelar salas de audiência e tudo mais,
não entendam quebrar paredes e nada, mas simplesmente, de maneira econômica, mudar os ambientes. Em maio, o fechamento da segunda análise de dados, ou seja, naquela história de ciclo de PDCA, né? Ver dados, replanejar e aplicar tudo de novo. Porque nós não vamos chegar aqui e dizer que esse programa é um programa que veio e basta isso e vai resolver os problemas. A situação é tão complexa que a gente precisa, aos poucos, rever e traçar novos rumos para novos protocolos dentro do programa. Em junho vem a situação que a gente entende que é a cereja do bolo. Quando a gente fala que pode ser caro, pode faltar profissional, a gente pretende formar uma rede de apoio, ou seja, trazer os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, para entenderem o protocolo que nós estamos aplicando, para eles se alinharem e nós nos alinharmos a eles e trocarmos na nossa plataforma essas informações. Por quê? Porque muitos de nós, outra constatação, estamos sendo colocados em remédios inadequados ou sendo mantidos presos em remédios, né? Não que os médicos estejam errados, mas a falta de aproximação nossa é que gera esse desencontro. Então, em outubro, haverá a entrega de um aplicativo próprio. Novembro... tá? Agosto, novembro, eu repeti aqui, perdão, pessoal. E, assim, a gente pretende, em novembro de 2025, enfim, vocês me perdoem porque eu acabei replicando um conteúdo, nós pretendemos fazer o fechamento e a entrega de um relatório final com um artigo científico de estudo de tudo o que aconteceu. Para quê? Para que quem quiser somar esse projeto ou aproveitar para ter o seu próprio, tenha condição de ter isso cientificamente entregue para poder ter sequência. Lógico, nosso sonho é de que a gente some forças. O CNJ tem feito isso, campanhas para que a gente some, né? Para que a gente coopere e troque ideias. Então, assim, são duas lâminas aqui com essas imagens. Uma reflexão para quem pode contribuir, lembrando a máxima do Darcy Ribeiro no povo brasileiro. Aquele que detém o conhecimento é aquele que tem a responsabilidade de promover a mudança no seu mundo, no caso aqui no Brasil, né? A gente pode sorrir ou a gente pode entristecer, né? E uma sugestão para o ambiente a ser construído, né? Que tal inspirar, respirar e não pirar, né? A gente também se inspira numa máxima de gestão, né, do Peter Drucker, que é o seguinte: estamos preocupados com o amanhã. Só que quem prevê o amanhã, diria Peter Drucker, né? Não é possível. Mas ele dizia, e a gente já está vendo que isso é possível, nós podemos criar um amanhã diferente. E é nisso que o projeto acredita, né, e que a gente pretende alcançar. A apresentação pode ser baixada através desse QR Code, tá? Vocês apontarem, ela direciona para o Canva, e aí estão também os contatos para quem quiser fazer contato com a gente no tribunal, na Escola da Magistratura e comigo mesmo. Tá? Muito obrigado pela atenção. Parabéns, doutor Jônio, e parabéns ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Nós vamos procurar seguir os bons exemplos também. Com certeza, nós vamos fazer uma boa parceria. E, falando tem bons exemplos, me lembrei que agora me parece que era Santo Agostinho, que dizia o seguinte, ou disse que as pessoas devem cuidar do seu físico como se fossem viver 100 anos, mas devem cuidar de sua alma como se fossem morrer amanhã. Portanto, um momento como esse é de absoluta grandeza, e eu só tenho aqui a agradecer, e faço isso em meu nome e em nome do Tribunal de Justiça. Eu passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônia, porque nós, inclusive, aqui temos uma pequena lembrança para os nossos palestristas, lembrança essa de responsabilidade ali do querido Luiz Carlos, né? Isso, convidamos, então, o senhor desembargador a fazer a entrega dessa homenagem à lembrança da Amages aos palestrantes.
Antes de finalizarmos, agradecemos, então, aos participantes do painel, e antes de finalizarmos essa parte da manhã, a gente tem agora a assinatura de um acordo de cooperação entre a Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes, a EGF, do Tribunal de Justiça, e a Escola Superior da Magistratura, Desembargadora Jane Silva, da AMAGES. O acordo tem o objetivo de incentivar o intercâmbio de conhecimentos e práticas que possam contribuir para o aprimoramento das instituições por meio de oferecimento de ações de cunho científico e acadêmico para o aperfeiçoamento profissional de magistrados e servidores. Vamos à assinatura desse termo, desse acordo, convidando a subirem ao palco o presidente da AMAGES, doutor Luiz Carlos Rezende Santos, o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargador Kildare Gonçalves Carvalho, e o segundo vice-presidente e superintendente da Escola Judicial, desembargador Saulo Versiani Pena. Cadê o doutor Luiz Carlos? Agradecemos as autoridades. Vamos agora ao intervalo para o almoço. A AMAGES oferece o almoço no Automóvel Clube. Os senhores podem retirar o voucher do almoço na saída do auditório. Retorno aos trabalhos às 14h30. 14h30.